Então, Letícia, como é que foi... Quando é que você teve esse estalo de falar, poxa, eu vou ser campeão mundial, faixa preta? Quando é que você falou? Agora o jogo começou. Agora... Foi lá no começo, Buiu. Foi logo bem no começo foi logo mesmo. Quando eu vi o primeiro mundial, e aí o Roller, eu tenho o Roller como ídolo, né? Desde o começo da minha carreira, né? E que eu falei, né? Ver ele treinando e ver ele ganhando o campeonato mundial ali no Tijuca era muito emocionante, né? Quem viveu aquela época de ouro viveu. E eu vi ele sendo campeão mundial 4 vezes consecutivas, né? Ganhando grandes nomes, né? No esporte, nas finais. Então aquilo ali, eu queria estar ali. Entendeu? Então eu vendo o treino, eu queria treinar, ali eu botei uma meta na minha vida que eu queria ser campeã mundial na faixa preta. E eu fiz de tudo desde então, né, pra me tornar campeã. E graças a Deus deu tudo certo. E você lembra como é que foi essa trajetória? O camp te dá essa nostalgia? Como é que se fala? Nostalgia. Não tem nostalgia não, mas eu tenho, mas eu lembro. De novo, falou, opa, calma aí. Alguém tem um telefone dela? Mas eu lembro da época de camp lá na academia, era um tatame muito grande, né? A Gracie Tijuca era um tatame gigante, não sei se você chegou aí lá. Não cheguei. Era um tatame gigante e eu lembro do camp lá, a Academia Gracie Maitá era muito grande, né, naquela época. Não tinham muitas academias naquela época, né? Era Carson, era Gracie Maitá, era Gracie Barra. A Nova União, essas eram e depois veio a Aliança também. Então essas eram as equipes de jiu-jitsu, né? Então eu lembro legal de tudo daquela época e tudo que eu passei, né? Como eu falei, faria tudo de novo. Quais eram as principais adversárias Então, eu tive uma adversária, né, que da Gracie Barra, né, a Bianca Andrade, lá de Alagoas. Inclusive ela participou logo no início do nosso videocast, né? Somente podcast. Videocast agora. A gente fazia lá na pandemia. A Bianca foi minha grande adversária, né, na minha época. Eu competi com umas 3 gerações, né? Que eu lutei mundial 16 anos. Então lutei bastante mundiais, né? Muitos ouros, pratas, bronze, e eu estava sempre no pódio. Mas a Bianca foi minha grande adversária e é engraçado, né? Hoje depois que a gente parou de competir, né, uma contra a outra, a gente se tornou grandes amigas, né? Porque naquela época era difícil. Tinha como. Era diferente. Mas hoje nós somos grandes amigas, a gente torce uma pela outra, né? Mas ela foi quem realmente me fez evoluir, né? Porque eu perdi algumas finais para ela também, né? No Mundial. Então ela foi um beijão para Bianca. Foi a grande responsável, foi uma das grandes responsáveis, né? Pelo meu progresso, né? No esporte. E como é que foi essa tua trajetória, né? Para competidora, você já se via professora? Sim, no meio dessas trajetórias ali, no dia a dia, na escola, enfim. Eu acredito que a gente não se torna professor de um dia para outro e quando a gente pega a faixa preta, né? Tem muita gente, até hoje, cara, eu recebo mensagem lá falando assim, tem uma vaga aí na academia, dá para dar aula, mas é difícil se você não teve lá atrás, né, como faixa azul, às vezes faixa roxa, você fez aquela escolinha de professor ali. Exato. Por isso que hoje, tipo assim, é importante o que eu tenho lá na academia, né, eu tenho os adolescentes que estão comigo lá, eles já estão lá na aula de criança, me ajudando a dar aula de criança, porque aquilo ali é um aprendizado e eles precisam daquilo, né, é uma faculdade, né, que eles começam ali. E tem muita gente que acha, peguei a preta, agora eu vou ser professora. Não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Então, eu acho que esse know-how que você tem lá como faixa azul, né, ajudando o teu professor. Então, eu comecei isso na Gracie Tijuca. Eu comecei porque eu não tinha muito dinheiro, na verdade, né, para pagar. Então,
Eu dava aula, ajudava a aula de criança. Pegava uma bolsa. Na verdade, eu paguei academia de jiu-jitsu um mês na minha vida quando eu entrei. Tamo junto. Tamo junto. Por isso que eu falo, que eu acho que não foi tudo sorte, mas as pessoas que me rodearam na época, foi muita sorte de eu estar ali naquele momento, de estar dentro da academia, o Marcelo, todo mundo lá daquela época, mas enfim. Eu comecei a ajudar na aula de criança, né, para não pagar a academia, mas hoje eu vejo, graças a Deus, né, eu aprendi a dar aula de criança, dei aula ali na Grace Tijuca, e foi quando apareceu a Carol e a Bia na minha vida, né.